Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é Luiz e você está no canal da Iteratec no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva aqui abaixo, ative o sininho das notificações para vocês receberem em tempo real todos os próximos lançamentos do canal. Deixa um comentário bem bacana falando o que vocês estão achando desse vídeo e o que vocês querem ver nos vídeos futuros. E curte esse vídeo se você achar que o conteúdo dele é relevante para você. É muito importante tanto para o crescimento do canal, quanto para eu entender o que vocês querem ver nos vídeos futuros. Beleza, galera? Então vamos pro vídeo. Então vamos lá. No vídeo passado, havíamos criado nossa primeira rede neural convolucional. Se você ainda não viu, clica no card aqui em cima e você vai poder ver e depois você retorna para cá. Hoje, o que vamos fazer é treinar essa rede. Então vamos fazer o treinamento da rede e vamos fazer uma avaliação estatística dos parâmetros da rede. E aí com isso, vamos poder inferir algumas questões sobre essa rede que serão muito importantes, pois precisaremos otimizar essa rede e isso será feito no próximo vídeo dessa série. Então, galera, vocês não perdem por esperar. Vamos partir do momento onde havíamos recém-criado a nossa rede. Vamos lá? Então, simbora! Para o treinamento do nosso modelo é muito simples. Nós iremos salvar os pesos de cada uma das camadas durante o treinamento em um arquivo que ficará dentro da pasta Models. Em seguida, iremos fazer a compilação do nosso modelo utilizando a função CompileModel, que foi definida acima, onde temos a nossa função de perda, o nosso otimizador e as nossas métricas, e iremos fazer o fit do modelo, ou seja, ele estará treinando, e iremos salvar essas informações dentro da variável History. Ok, vamos lá. Pronto, temos o nosso modelo treinando. Nesse caso, ele irá quebrar o nosso ambiente de treinamento em parcelas de 16 imagens e irá atualizar seus pesos a cada 16 imagens por 50 rotações completas no nosso ambiente amostral de dados. Então, eu vou esperar ele terminar de treinar e a gente segue para fazer a avaliação estatística do modelo. O modelo terminou de treinar, temos 50 épocas, ou seja, 50 vezes que ele foi exposto a todos os dados do ambiente de treinamento, e vamos agora avaliar a performance do nosso modelo. Ok, temos aqui o nosso código. Estamos importando alguns pacotes importantes e em seguida estamos definindo a função de perda e de precisão no nosso modelo. Nessa função, iremos avaliar se o nosso modelo está aprendendo de forma coerente e se ele não está passando por um processo de underfitting ou overfitting. Em seguida, temos também a definição da função que irá fazer a representação gráfica da matriz de confusão, que é uma matriz super importante e possui informações riquíssimas, como por exemplo, se o modelo está enviesado para sempre estimar uma determinada doença ou se o modelo está impreciso. Então vocês verão um pouquinho melhor quando ela estiver desenhada abaixo. Então vamos ao nosso processamento principal. No processamento principal podemos ver o seguinte: o nosso modelo ele está aprendendo e a curva de perda está cada vez menor e ela tende a zero, enquanto a perda do ambiente de validação tende a subir. Ou seja, a partir deste momento, onde ela começa a subir, vemos um processo de overfitting. Ele está aprendendo demais sobre o nosso ambiente de treinamento e ele está ficando pouco preciso na capacidade dele de generalização. Isso pode ser visto também na acurácia do modelo, onde você tem uma acurácia de quase 100% do modelo para o ambiente de treinamento e uma estabilidade por volta de 70% no ambiente de validação. Então este modelo está sendo exposto a uma quantidade excessiva de dados para a sua capacidade de aprendizado. Ou podemos reduzir a quantidade de dados, ou podemos melhorar as propriedades desse modelo, e isso será feito no próximo vídeo. A matriz de confusão eu vou explicar com um pouquinho mais de detalhamento para vocês poderem entender o que ela está querendo dizer para a gente. Nesse eixo, o eixo Y, temos os valores reais, ou seja, se a imagem possuía determinada condição. E no eixo X temos a predição do modelo, o que o modelo disse a respeito da imagem. Para o ambiente de treino, vemos que o modelo acerta todas as tentativas de predição. Isso significa claramente que o modelo passou por um processo de overfitting. Ele aprendeu tão bem o ambiente de treinamento que ele não é capaz de generalizar quando ele se depara com situações diferentes em outros ambientes, como no ambiente de validação e ambiente de teste. Então vamos dar uma olhada na performance desse mesmo modelo para o ambiente de validação. Para o ambiente de validação, você pode ver que existem diversos números fora da identidade dessa matriz, o que indica que existem valores reais que não foram bem previstos. Por exemplo, nesse caso aqui, onde ele disse que havia opacificação pulmonar em um caso de pneumonia viral. Então é muito importante termos esse cuidado de entender como está a performance no ambiente de treino e a performance no ambiente de validação. Um ponto muito interessante para mostrar para vocês também nesse momento é a acurácia do modelo no ambiente de treinamentos e de validação. Eu não vou entrar no ponto de vista de recall e precisão nesse momento, porque isso será feito no próximo vídeo, mas você pode ver que ele tem 100% de precisão dentro do ambiente de treinamento e ele atinge uns 68% de precisão no ambiente de validação.
o que ainda é muito bom. Vocês se lembram que a gente tinha 49% quando a gente chutava? Então o nosso modelo está quase 20% melhor do que o nosso chute simplesmente, o que é um resultado muito bom para um modelo bastante simples. Então vamos salvar o nosso modelo agora. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre salvamento, porque é algo muito operacional, mas eu vou somente apresentar para vocês a função que eu vou utilizar. Ok, temos aqui o nosso código. Nesse caso, o que estamos fazendo aqui? Estamos importando alguns pacotes e em seguida estamos salvando nosso modelo como arquivo de extensão .json. Isso é muito importante porque iremos ter acesso a esse modelo no futuro quando tentarmos extrair. Nesse caso, estamos fazendo um load independentemente do modelo já estar nessa planilha, onde estamos trazendo de volta o modelo que acabamos de salvar e estamos recuperando o último peso que foi salvo durante o treinamento. Então, esse é o processamento que é feito aqui dentro. E o que ele está apresentando para a gente são respostas indicando que tudo ocorreu bem e que estamos utilizando os pesos do 50º treinamento, que foi o da última época. Ok, agora vamos avaliar a performance do nosso modelo no ambiente de testes. Esse modelo nunca viu esse ambiente de testes. E isso que é legal, porque é como se estivéssemos colocando ele para um ambiente de produção com coisas completamente novas. Então vamos lá. Para avaliar a performance do nosso modelo, vamos utilizar uma função auxiliar que irá fazer uma representação gráfica da curva de ROC, que nada mais é do que Receiver Operating Characteristic Curve. Essa curva é uma curva fantástica. A interpretação dela é um pouquinho complicada, mas vocês podem ver que ela tem muita informação relevante. Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição, que não é meu, mas que é um vídeo muito bom. Ele está em inglês, mas é possível ver legendado, e vocês vão entender exatamente tudo o que vocês podem extrair de informação de dentro dessa representação gráfica. Então vocês vão ver isso com um pouco mais de detalhamento logo abaixo. E o que a gente tem no nosso processamento? A gente está fazendo basicamente o que a gente fez para o treinamento e validação, porém para o teste. Então não vou entrar em muitos detalhes, mas basicamente a gente está fazendo uma varredura, adicionando as imagens em arrays. Em seguida estamos fazendo a avaliação da acurácia do modelo pela predição, frente ao que se sabe que é o objetivo do Y-teste. E em seguida são feitas representações gráficas da matriz de confusão e das curvas de ROC. Então vamos processar e ver os resultados. Ótimo, temos aqui os dados do nosso modelo no ambiente de teste. O que observamos de primeira é que temos uma acurácia de 67,21%, o que é muito similar aos 68% obtidos para o ambiente de validação. Isso é um forte indício de que essa discrepância em relação aos 100% obtidos no treinamento indica um processo de overfitting. Além disso, temos as nossas matrizes de confusão. Na matriz de confusão normalizada, podemos ver a porcentagem de acertos frente à porcentagem de erros. Então, se somarmos sempre as linhas horizontais, isso dará 1, onde na identidade temos os acertos e nas colunas adjacentes temos as falhas. Aqui há algo muito interessante que eu citei que poderia acontecer. Podemos ver que o modelo ele tem a maior precisão para pulmões normais. Isso a gente consegue ver frente a 79% de precisão para pulmões normais contra as demais que são inferiores. Todavia, um ponto muito interessante que a gente pode ver também aqui é que o modelo, ele em geral, quando ele comete erros, ou seja, ele prediz alguma coisa diferente da realidade, as maiores predições erradas estão na categoria de pulmões normais. E isso é exatamente o que eu falei que aconteceria pela falta de homogeneidade da nossa base de dados. Como o pulmão ele aprendeu muito com pulmões normais, ele tende a acreditar que muitas coisas são pulmões normais. Então, nesse caso, é aquilo que eu falei, teremos que usar uma aumentação de dados, um data augmentation, para a gente conseguir expor o modelo a um perfil mais homogêneo de dados. O que podemos ver no sumário do modelo é que temos 67% de acurácia, conforme foi dito, e eu vou trazer um ponto aqui bastante interessante. Temos aqui agora as curvas de ROC. Vamos lá. Eu vou sair rapidamente da tela para explicar para vocês um pouquinho mais sobre a curva de ROC. A curva de ROC, ela surge da nossa matriz de confusão. Então eu vou transformar essa matriz de confusão que nós temos numa matriz de confusão em duas dimensões. Vamos lá. Nesse caso, temos duas possibilidades. A predição de um valor como sim ou não e um valor sendo realmente sim ou não. Se pensarmos na presença de uma doença em um raio-x, estamos falando da presença ou ausência desta doença e da presença ou ausência da doença na predição do modelo. E a partir disso, podemos pegar essa matriz de confusão e extrair dela dois conceitos importantes. São eles a sensibilidade e a especificidade. A sensibilidade, ela trata de cenários onde a situação real é sim, ou seja, a pessoa está doente. Nesse cenário, podemos ter duas possibilidades, ou um verdadeiro positivo ou um falso negativo, sendo verdadeiro positivo quando a pessoa está doente e o modelo entende isso, e um falso negativo quando a pessoa está doente e o modelo acha que ela não está doente. Quando falamos da especificidade, falamos de cenários diferentes. Falamos quando a pessoa não está doente, ou seja, o real é não. Nesse cenário, temos duas possibilidades. Podemos ter um falso positivo ou um verdadeiro negativo.
No falso positivo, o modelo está indicando que a pessoa está doente quando ela não está. E o verdadeiro negativo, o modelo está indicando que a pessoa não está doente quando ela não está. E a partir disso, formamos a curva de ROC. A curva de ROC ela terá no eixo Y a sensibilidade e no eixo X 1 menos a especificidade. Para um classificador perfeito, ou seja, um modelo que acerta todas as suas predições, temos o seguinte cenário. Temos todos os verdadeiros positivos identificados e não temos nenhum falso negativo. Logo, ele nunca disse que alguém não estava doente quando a pessoa estava doente. O que torna a sensibilidade do modelo igual a 1 sobre 1 mais 0, logo, sensibilidade igual a 1. E a especificidade será calculada pelo verdadeiro negativo, ou seja, valores onde a situação real era não e o modelo previu não, sobre o verdadeiro negativo novamente, mais o falso positivo, ou seja, quando o modelo previu que a pessoa estava doente, ela não estava doente. Para um classificador perfeito, ele nunca vai cometer esse erro. Logo, FP será igual a 0, TN será igual a 1 e TN será igual a 1. E teremos uma especificidade de 1. Então, um modelo perfeito terá uma sensibilidade de 1 e uma especificidade de 1. Uma vez que a curva de ROC calcula a sensibilidade por 1 menos a especificidade, quando a especificidade adotar o perfil de 1, teremos o valor de 0 no eixo X. Logo, o classificador perfeito está na posição Y igual a 1, X igual a 0. A partir disso, qualquer classificador que esteja abaixo do classificador perfeito, ele é pior do que o classificador perfeito, podendo chegar até o classificador aleatório. Ou seja, cenário onde o modelo chuta ao acaso qualquer possibilidade de valor predito, podendo ser sim ou não, independente de qualquer informação adicional. E se tivermos um modelo ainda pior do que um classificador aleatório, teremos uma curva abaixo do classificador aleatório. Então, essa informação é muito relevante para fazermos comparações entre a qualidade das respostas de modelos. E quando olhamos para as nossas curvas, podemos ver que nosso modelo é melhor do que um classificador aleatório, mas não é um classificador perfeito. Ok, agora que você já conhece um pouquinho mais sobre a curva de ROC, vamos olhar um conceito interessante, que é a área abaixo do gráfico. Quando temos um classificador aleatório, ou seja, uma curva y igual a x, representada pela linha laranja dos nossos gráficos, temos uma condição de 0,5 ao C, ou seja, 50% da área total do nosso quadro está abaixo desse gráfico. Esse é um parâmetro comparativo. Vamos sempre comparar modelos, principalmente quando quisermos otimizá-los, frente à sua área abaixo do gráfico, que será chamado de AUC. Nesse caso, para a nossa doença mais precisa, no caso a pneumonia viral, temos um AUC de 0,97, o que nos dá 97% da área abaixo do gráfico. Se tivéssemos um classificador perfeito, teríamos uma área abaixo do gráfico de 1, ou seja, ele está na posição y igual a 1, x igual a 0 e toda a área do gráfico está abaixo dele. E uma vez que estamos tentando prever doenças em imagens, entramos numa categoria que é a categoria onde precisamos ter um recall muito alto. Ou seja, não estamos dispostos a ter falsos negativos, que são situações onde uma pessoa está de fato doente e a gente não consegue identificar. Isso se adequa a situações de grande perda monetária ou grande perda de vida humana, por exemplo. Então, imaginem vocês num cenário onde vocês estão tentando prever uma catástrofe. Vocês preferem prever uma catástrofe e ela não acontecer, onde vocês mobilizaram recursos, mobilizaram serviços e ela não acontece, do que você não prever essa catástrofe e ela acontecer. E aí você vai ter uma grande perda, porque você não teve planejamento. Então, nesse tipo de modelo, iremos priorizar recall frente a priorizar precisão. E aí iremos colocar redundâncias, ou seja, outros modelos ou outras pessoas ou outros tipos de análise para que você tenha uma resposta mais consistente através de diversas análises. Então, o que vamos extrair das curvas de ROC? Uma vez que queremos um nível de recall muito alto, estamos dispostos a ter um True Positive Rate de 1, ou seja, não queremos ter nunca falsos negativos. Porém, iremos ter uma perda nisso. Iremos ter uma especificidade mais baixa, ou seja, o nosso modelo está menos preciso em termos de falsos positivos. Ele está indicando muitas vezes que aquela doença ou aquela situação está acontecendo, quando na verdade ela não está acontecendo. Para doenças, em geral, adota-se a condição onde se tem um eixo Y atingido pela nossa curva e temos um determinado X consequente, ou seja, temos uma resultante que é o False Positive Rate que teremos. Por isso que um gráfico que seja um classificador perfeito irá nos dar um False Positive Rate de 0, ou seja, teremos uma especificidade de 1 e teremos um True Positive Rate de 1.
Então, nesse caso, como o nosso modelo irá nos dar 4 probabilidades que em soma correspondem a 1, iremos definir um threshold, ou seja, um determinado limite de probabilidade individual no qual iremos dizer que existe uma grande probabilidade da pessoa ter aquela doença. E a partir do momento onde aquela doença é maioritária, ou seja, ela é a maior probabilidade individual entre as 4 possibilidades, iremos dizer que aquela imagem está sendo categorizada com aquela doença ou condição. Então, nesse caso, iremos escolher a probabilidade individual que nos garanta um True Positive Rate de aproximadamente 1 para cada um destes cenários, e o nosso modelo irá nos dar uma resposta em probabilidade que iremos converter em possíveis categorias e também a categoria principal, que é aquela que é a recomendação do modelo através do exercício de classificação. Você sabe para que eu estou olhando? Eu estou olhando para uma pessoa que acabou de fazer a sua primeira rede neural, treinar a sua rede e fazer uma avaliação estatística. Esse é um projeto de ciência de dados e você acabou de concluir um projeto de ciência de dados. Com certeza, essa rede tem oportunidades de melhoria, mas não podemos esquecer de tudo que você já fez até aqui, as técnicas que foram implementadas e o quanto você conseguiu avançar e ter um modelo que prevê com mais de 20% a acuracidade em relação ao chute aleatório. Então, palmas para você, você criou o seu primeiro projeto de inteligência artificial. Ele não vai parar por aqui. Vamos melhorar esse modelo, vamos fazer o deploy desse serviço para que ele seja consumível através de uma API e iremos criar uma página web para que você possa ter uma interface entre o usuário e a API para que ele possa fazer o consumo dessa API dentro de um ambiente que ele se sinta confortável entendendo tudo o que está acontecendo. Então esse projeto ainda vai avançar bastante, mas você fez o seu primeiro projeto de inteligência artificial e fique muito feliz que você deu um passo a mais para dentro do mundo da inteligência artificial e de ciência de dados. Então, muito obrigado pela sua atenção. Deu muito trabalho chegar até aqui e ainda vai dar muito trabalho daqui para frente, mas está sendo um prazer. Então, se você ainda não curtiu esse vídeo, por favor, curta ele aqui embaixo. Deixa um comentário falando o que você achou e o que você está achando da série até agora. E fique atento, se não se inscreveu, se inscreve para poder acompanhar os próximos vídeos, que esse projeto vai ser fantástico e você vai ter o maior orgulho de ter ele no seu portfólio. Beleza? Então, um abraço e valeu!